Deus. Deus é bom. Como o Senhor é bom. O Senhor já está falando conosco aqui, amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Queridos, amados, nós estamos nas últimas 7 quarta-feiras, né? Nós participamos aqui juntos de 7 ministrações, que na verdade são 7 chaves, né? Que Deus colocou no coração do pastor para que estivéssemos aqui, né? Trazendo, né, para a igreja esse propósito, né? E que propósito, né? Juntar 7 pessoas diferentes, 7 ministrações diferentes, cada um com o seu jeito, cada um com a sua capacidade, cada um com aquilo que Deus coloca em cada um, né? Porque cada um de nós temos as nossas particularidades e isso foi Deus quem nos deu. Amém? E que desafio, né? E o pastor confiou em nós esse desafio, né? Claro que primeiro ele confiou em Deus, porque ele sabe que é Deus, né, quem nos dá a capacidade. E ele confiou a nós esse desafio. Então, nós estivemos aqui nessas últimas 7, né? Hoje é a 8ª quarta-feira, 8ª semana, ministrando essa série maravilhosa, Céus Abertos. E Deus já tinha falado ao nosso coração, né? Alguns irmãos deram esse testemunho de que Deus estava falando acerca disso antes, né? Então foi tudo uma confirmação. Quando Deus trouxe isso ao coração do pastor, foi uma confirmação para nós do que Deus quer fazer, do que Deus quer realizar no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Aleluia. E eu não sei você, meu querido, meu amado, mas eu já sinto a glória de Deus presente nesse lugar. O poder de Deus, todos os dias o poder de Deus age e move todas as coisas no meio da igreja. Porque quando nós nos reunimos para adorar, para glorificar, para cultuar o nosso Senhor, a presença dele se manifesta de uma maneira tremenda. É diferente de quando a gente está em casa sozinho e buscamos a presença de Deus. Ele manifesta. Mas em comunhão, no meio da igreja, o sobrenatural é acessado. Amém? Então hoje, né, me foi incumbido, né, de encerrar, né, essa série hoje, né? E o tema, né, que eu vou ministrar hoje é acerca de ativar a nossa fé. Mas antes vamos recordar as 7 chaves. É importante que a gente recorde. Cada um dos irmãos que ministrou aqui falou acerca das chaves anteriores. Então é importante, até porque no final nós vamos entender por que isso é importante. Todas elas juntas movem o mesmo propósito. Amém? Então nós tivemos aqui a primeira chave, que foi em busca da presença de Deus. A segunda, a fé que promove conquistas extraordinárias. A terceira, a esperança de um futuro vitorioso. A quarta chave, a consagração em meio às batalhas. A quinta, lutando com foco. A sexta chave, a presença que nos move a perseverança que nos move à conquista. E a sétima chave, a celebração dos conquistadores. E talvez falando assim, para quem não acompanhou tudo, presencialmente, né, ou pelos os meios digitais, pode parecer algo assim, nossa, como é que eu vou unir tudo isso, como é que eu vou juntar tudo isso e ativar a minha fé. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, amém? Mas primeiro, para a gente poder ativar algo em nós, nós precisamos entender o que é isso, né? Se vamos ativar a nossa fé, a gente primeiro precisa entender e compreender verdadeiramente o que é a fé. Né? Claro que já tivemos aqui várias explicações, e nós sabemos que a palavra de Deus nos deixa isso bem claro, né? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso está em Hebreus 11:1, ou seja, a fé não exclui as provas, mas a fé produz provas. Por que a fé produz provas? Se eu creio e tenho fé e ativo a minha fé, Deus faz acontecer. Então a fé, ela produz a prova. Se é prova que os homens precisam para crer, Deus produz essas provas. Amém? Glória a Deus. Mas de onde vem essa fé?
ela vem de nós? Que a fé que vamos falar aqui hoje é uma fé sobrenatural. Essa fé vem de nós? De maneira nenhuma. Jamais poderia vir de nós. E somos meros mortais. Filhos amados de Deus, mas incapazes de produzir algo tão tremendo. Essa fé, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Porque somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom. É um dom que Deus nos dá. E nós precisamos acessá-lo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então não são as nossas obras que vão produzir a fé em nós, mas o dom da fé que Deus nos dá. Porém, há algumas atitudes de fé que nós precisamos praticar para que a nossa fé seja motivada, para que a nossa fé seja ativada e verdadeiramente possamos andar no sobrenatural. Amém? Então vamos, ao nosso texto bíblico de hoje, a essa pessoa, esse personagem maravilhoso que muito nos ensina. Para nós, igreja, talvez ele seja um dos homens que mais nos ensina. Será que alguém sabe quem é, gente? Alguém quer dar um chute aí? Não, não é Paulo. É alguém que errou muito até aprender. Quem? Pedro. É sobre Pedro que nós vamos falar. E com certeza cada um de vocês já ouviu algum sermão, alguma ministração, ainda que um breve texto, já viu algum vídeo aí na internet sobre esse texto que nós vamos ministrar aqui, porque ele é muito conhecido, muito. E muita gente já ministrou, muitos pregadores ministram esse texto. Mas por incrível que pareça, eu nunca ministrei sobre esse texto, eu nunca preguei sobre Pedro. Nunca preguei sobre Pedro. Já fiz referências de Pedro em algumas ministrações, mas eu nunca tive a oportunidade. Mas Deus é fiel e hoje eu vou ministrar sobre Pedro. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o 33. Mateus 14, 22 a 33. Aleluia. Santa é a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Quem encontrou, repete assim comigo. Eu amo a palavra de Deus, pois ela é a verdade. Amém. Você crê nisso? A palavra de Deus é a verdade. Então vamos ler a partir do versículo 22. Logo em seguida do quê? Aqui nesse episódio, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. Tinha feito algo sobrenatural e tremendo. Então, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Diga amém pela palavra de Deus. Amém, aleluia. Queridos, então vemos aqui uma história, um episódio muito mais que conhecido, não é verdade? Então todos aqui conhecem essa história. A história de Pedro andando sobre as águas. Bom, esse é o nosso exemplo, essa é a nossa referência hoje, que o Senhor nos trouxe como revelação essa noite, palavra revelada, para ativarmos a nossa fé. E aí, em encargo disso, estou eu aqui, humildemente, para cumprir a vontade de Deus. Quero destacar com vocês alguns pontos desse episódio, dessa história, que vão nos ajudar a compreender o que Pedro fez, a atitude de Pedro, a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Amém? Primeiro ponto. Precisamos sair daquilo que é conhecido. Daquilo que já conhecemos, dominamos, daquilo que já compreendemos. Daquilo que é previsível. Quando Pedro diz: Senhor, se és tu, ordena que eu vá. Então Jesus disse: venha. Pedro usou de uma fé ousada. Essa fé não é qualquer fé. Não é uma fé que, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele opera milagres, eu creio que Ele está aqui, eu creio que Ele faz. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Essa fé todos nós aqui temos, amém? Mas a ousadia da fé de Pedro é uma fé que não quer ficar no barco. Porque os discípulos que ficaram no barco, eles mesmos também criam no que Jesus fazia, no que Jesus podia fazer. Tanto que quando Jesus e Pedro retornam ao barco, os discípulos o adoram e dizem: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Só que Pedro nos ensina algo tremendo. Quando Pedro sai do barco. Sai. A atitude de Pedro de sair do barco é uma atitude de coragem, uma atitude de ousadia. Primeiro, ele viu o Senhor Jesus fazendo algo sobrenatural. Então, quando ele vê, ele pela fé, ele entende e imagina: se ele faz, eu posso fazer. Mas basta que ele diga uma palavra. Porque Pedro cria que sobre a palavra de Jesus ele podia ousar na sua fé. Lembram daquele outro episódio da pesca maravilhosa? Jesus disse: joga do outro lado. Mas já tinha pescado a noite inteira e não tinha encontrado nada. Então o que Pedro declara ali? Sobre a tua palavra, assim eu farei. Queridos, a primeira coisa que aprendemos aqui é que sobre a palavra do nosso Deus, nós podemos ousar na nossa fé. Se a palavra de Deus diz que algo sobrenatural nós podemos acessar, nós precisamos crer para acessar. Nós precisamos ativar a nossa fé, mas precisamos sair do barco. Sair da comodidade, sair daquilo que é conhecido, daquilo que é estável. Apesar que o barco balança. Mas naquele momento, o barco representava o teto, o chão, a segurança, a confiabilidade de Pedro. Quando Pedro então decide sair, automaticamente ele lança fora, para trás dele, toda essa segurança. E vai em direção àquele que ele sabia e cria que poderia fazer com ele o mesmo que ele estava fazendo, acessar o sobrenatural. E Pedro então sai e vai em direção ao mestre. E esse é o primeiro ponto que aprendemos. Saia do conhecido, saia do normal, saia do natural, saia daquilo que já é conhecido para você. Amém? Mas tem mais alguma coisa que nós aprendemos com Pedro. Mais coisa. Ande sobre o inédito. Queridos, a Bíblia, anteriormente a esse episódio, não relata ninguém que andou sobre as águas. Andar sobre as águas? Ainda não. Jesus andou sobre as águas. E fazendo isso, nós sabemos que todo
todo o ministério de Cristo, todas as suas ações eram propositais. Tudo havia um propósito. Jesus não veio na madrugada andando sobre as águas para assombrar os seus discípulos, não. Ele veio fazendo algo sobrenatural, porque ele estava, como ele está fazendo conosco hoje, observando e testando aquele dentre os seus que terá a capacidade de ser ousado e corajoso. Então, nesse momento, nós precisamos entender isso. Andar sobre o inédito é fazer aquilo que ainda não foi feito. Inédito é algo novo, algo que não foi estreado. Não houve uma inauguração, uma estreia, algo que ainda não aconteceu. E eu tenho certeza que Deus já colocou na mente, no coração de alguns aqui, algo inédito. E às vezes a gente não realiza. Às vezes a gente não tem a ousadia, a coragem suficiente para ativar essa fé e crer que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e na nossa mente é um sonho dEle, é um projeto dEle. Mas Pedro foi ousado o suficiente. Então, mais uma vez, nós aprendemos aqui com Pedro. Ousadia para andar sobre o novo. Ousadia para inaugurar o que ninguém ainda fez. Ousadia para, como igreja, em comunhão, como um só povo, como um só corpo, fazer algo em uma cidade onde um povo nunca fez. Aleluia. Pedro andou sobre as águas, porque era ousado, porque era corajoso. Mais um ponto. Vá em direção a Jesus. Nós sabemos e cremos que o nosso alvo é Cristo. Nós cantamos isso, nós declaramos isso pela palavra. Nosso alvo é Cristo. Prossigo para o meu alvo, deixando as outras coisas para trás. No momento em que Pedro sai do barco, exercendo a sua fé ousada, a sua fé sobrenatural, esse dom. Lembra dos 9 dons espirituais? Dentre eles está a fé. E essa fé não é uma fé comum, é uma fé sobrenatural. Então, nesse momento, Pedro acessa esse dom de Deus, que é gratuito. Basta buscar e desejar, e o Senhor derrama sobre nós. Então, ao acessar esse dom, ele age deixando para trás aquilo que já era comum, aquilo que já era conhecido. E ele entra no desconhecido. Andando no sobrenatural, em direção ao alvo, em direção a Cristo. E assim é na nossa vida. Nós estamos caminhando em uma jornada, em um trajeto em direção ao nosso mestre, ao nosso rei. Nós sabemos e cremos que ele vai voltar, que em breve nós estaremos com ele na glória. Isso é certo. Todos aqui sabem, creem, esperam e anseiam pela vinda do nosso mestre. O nosso noivo adornado, esperado, sonhado, anseiado. Mas Pedro, em direção a Cristo, perde o foco. E quando Pedro perde o foco, ele começa a reparar no vento. Então ele começa a afundar. Ou seja, ele perdeu a visão do seu alvo. E começou a prestar atenção nas coisas ao redor, no vento. O vento que o assombrava, que o assustava, que trazia medo. E a palavra diz, ele teve medo. Sabe, queridos, o que Deus quer dizer para mim e para você essa noite? Que muitas vezes nós estamos seguindo para o nosso alvo é Cristo, nós cremos e sabemos. Mas as circunstâncias da vida, as dificuldades, os problemas, as crises familiares, crise financeira, crise no trabalho, crise no casamento, crise com os filhos, crises existenciais. Outro dia eu ouvi algo de uma jovem que falou assim para mim, eu perguntei para ela, eu vi que ela não estava bem, perguntei, o que você tem? Ela falou, crise existencial. Na hora eu fiquei assim, Senhor, mas o que é isso? Crise existencial. Porque sinceramente, queridos,
não é demagogia, eu não sei o que é isso, crise existencial. Porque literalmente eu não tenho tempo para ter crise existencial. Porque eu sei em quem eu sou e onde eu estou, em quem estou firmado. Eu sei em quem eu existo. Então, crise existencial tem aquele que não sabe para que foi criado, por que foi criado e em quem foi criado. Amém? Então, em meio a todas essas crises, todas essas lutas, todas essas dificuldades, nós tendenciamos a parar pelo medo, a não continuar andando no sobrenatural, sobre as águas, em direção ao nosso alvo, ao nosso mestre, ao nosso Senhor. Todos nós tendenciamos a isso. Todos nós vamos ter esses momentos de dificuldade. Mas nesse momento, Pedro nos dá a lição mais linda que o Senhor, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. A de humildade. De reconhecer que o único que poderia tirar ele daquela situação de afundar, de naufragar, era Jesus. O mesmo que deu a ele a autoridade de andar no sobrenatural, de andar sobre as águas, é o mesmo que também pode tirar ele da situação de perecer. Então ele grita, a Bíblia diz que ele grita: Senhor, salva-me. Sabe, eu não sei a situação que cada um de vocês estão passando. Não sei. Mas em alguns momentos nós precisamos deixar o orgulho de lado e gritar. E gritar em alta voz, às vezes literalmente: Senhor, me socorre, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salva-me, Senhor. Pedro teve um momento de medo e distração. E quando ele começou a afundar, ele percebeu que bastava ele clamar e gritar que o Senhor estenderia a mão e o alcançaria e tiraria ele daquela situação. Mas sabe o que é mais lindo nisso tudo? Quando a palavra diz que Pedro gritou: Senhor, salva-me. A palavra nos diz assim claramente: Jesus estendeu a mão e o levantou e o ergueu. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês, amados. Jesus estendeu a mão. Pedro começa o trajeto de sair do barco e caminhar em direção a Jesus. Pedro caminha em direção a Jesus. A palavra não diz que Jesus caminhou em direção a Pedro, mas Pedro caminhava em direção a Cristo. E quando Pedro grita, a palavra diz que Jesus andou em direção a Pedro e o levantou? Não. A palavra diz que Jesus estendeu a mão e o levantou. Sabe o que quer dizer isso? Jesus nunca se afastou de Pedro, como ele nunca se afasta de nós. Ele está sempre perto. Ele está sempre por perto, para que quando a gente entre numa situação de perigo, na qual nós clamemos por socorro, Ele simplesmente estende a mão e nos tira da situação. Ele não estava distante, Ele não estava longe, porque Ele não está longe, Ele está conosco, Ele está ao nosso alcance. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, ele teve um momento lindo de fé sobrenatural. Mas pelo medo, ele duvidou. Na verdade, ele não duvidou de Jesus. Ele duvidou dele. Sabe como eu e você, às vezes, duvidamos da nossa capacidade. Duvidamos se vamos conseguir. Se vamos continuar, se vamos prosseguir. Se vamos seguir. Se vamos permanecer. Perseverar. Sabe por quê? O inimigo das nossas almas, ele tenta o tempo todo tirar o nosso foco. E quando nós perdemos o nosso foco, aí nós entramos em perigo. Porque aí ele consegue colocar em nós essa palavrinha pequena, de 2 sílabas,
mas que faz um estrago terrível? Medo. Medo de não conseguir. Medo de não corresponder à expectativa alheia. Medo de não ser bom. Medo de não dar um bom testemunho. Ah, eu sou cristão, eu sou crente e eu preciso dar um bom testemunho. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Primeiro, você precisa dar o primeiro passo. Confiar, crer, sair da comodidade, sair do barco. Sai do chão. Anda no sobrenatural. Sabe por quê? Alguém aqui viu algum chão nessa situação? Não havia um chão. Havia as águas. E as águas não são firmes para andar. Mas quando eu e você ousamos em ativar essa fé sobrenatural para andar sobre as águas, sabe o que acontece? O Senhor edifica um chão debaixo dos nossos pés. Ele edifica um lugar firme, ainda que os nossos olhos não vejam. Mas pela fé. Lembra daquele louvor? Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Quem vive por fé e não por visão humana, anda no sobrenatural. Ousa e toca o sobrenatural. Oh, aleluia. Eis que vejo os céus abertos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, algo tremendo de Deus colocou em meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero, de uma maneira muito simples, poder ter a capacidade que não vem de mim, mas que vem da tua graça, porque é um dom seu, de unir todas essas chaves aqui em um propósito. Então me dá algo, Senhor, me traz algo que possa trazer para a igreja hoje todas essas chaves e que através dessas chaves nós possamos ativar nossa fé sobrenatural. E o Senhor é fiel, Ele não falha. E Ele me deu algo assim, como uma oração. Senhor, buscamos a Tua presença, pois ela é mais que suficiente para nos satisfazer em tudo. Temos fé que está sempre conosco. Cremos e sabemos, então somos movidos pela esperança de que a cada dia Tu se revelarás a nós mais e mais. Em meio a tantas batalhas e percalços da vida cotidiana, a Tua paz nos mantém firmes. Nos apresentamos diante do Senhor em consagração diária e eterna. Mantemos o nosso foco em Ti e em Tua santa palavra. E somos motivados pela perseverança. Continuamos a caminhar em Tua direção. Compreendemos que somos conquistadores em Ti, mais que vencedores. Enfim, juntos, em um só Espírito, nos unimos em grande celebração a Ti, Senhor, pois somos ativados pela fé sobrenatural, que experimentamos no Senhor e contemplamos céus abertos, acessamos tudo aquilo que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Contemplamos o Teu trono de glória para todos, sempre, sempre. Amém. Aleluia. Amado, essa noite é noite de céus abertos. Nós já louvamos, adoramos e cantamos aqui. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Isso vai além dos céus abertos. É os céus abertos quer dizer, eu tenho acesso. Eu posso acessar o que vem do alto. Mas o céu descer sobre nós é muito maior, é tremendo, é poderoso. Então essa noite, você que está aqui, você que está em casa, pela fé, creia, você pode acessar esses céus que estão sempre abertos para aqueles que ousam. Não queira ser como os 11 discípulos que ficaram no barco. Eles creem, testemunham e testificaram que Cristo é o Todo-Poderoso.
que Cristo tem todo o poder e toda a glória. Porém, não exerceram a fé suficiente, a fé sobrenatural, para ousar andar sobre as águas. Quem gostaria de andar sobre as águas? Aleluia. Quem quer andar no sobrenatural? Oh, aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero te falar algo. Faça desse momento de adoração, de louvor, algo inédito na sua vida. Algo novo. Algo totalmente profético. Oh, esse é o último culto do ano de 2023. O que teremos aqui, o culto da virada, vai ser um culto especial, um culto diferente, um culto voltado para a entrega de um ano e recebendo outro. Esse talvez seja o último momento de, como igreja, em comunhão, você vai ter a oportunidade de viver aquilo que o pastor tem ministrado aqui nas últimas semanas. Ainda esse ano, oh aleluia, ainda esse ano eu e você vamos andar no sobrenatural, andar sobre as águas, oh aleluia.